Olá, bom dia. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Sejam bem-vindos ao nosso Café com Evangelho. É um momento de um bate-papo descontraído, mas que procuramos sempre trazer um convidado especial que nos deixe uma marca em nossos corações, de exemplo, de dedicação, de superação das suas próprias limitações. Mandando um abraço para a Daniele, para a Sueli, para todos que estão chegando, vão se aconchegando, a casa é grande, temos bastante espaço, o café está pronto e nós vamos dar início a essa semana de um bate-papo gostoso para que a gente possa iniciar bem. Mandando um abraço também para outra Regina, agora é a Regina Okada, que bom. Temos duas Reginas hoje, juntos agora, compartilhando conosco. Neste momento, nós escolhemos trazer um convidado que acredito que muitos nunca ouviram falar. E esse... Ou ouviram muito pouco. Ouviram muito pouco. Esse convidado que se apresenta, ele teve uma vida de muitas provas. Como sempre, para que o caráter seja forjado, é necessário as provas. E esse trabalhador que depois se torna espírita, porque em geral começa sem ser espírita, mas ao final descobre, através da terceira revelação, um mundo novo, uma nova página se abre. Gostaria de dizer, Roberto, quem é o nosso convidado, que já encontra-se aqui conosco? Então, com muito prazer, anuncio a vocês essa personalidade que entre nós, na pia batismal, recebeu o nome de Jesus Gonçalves. Ele reencarnaria entre nós na pequena Borebi, era uma vila ali nas regiões de Agudos, né? Aqui no estado de São Paulo, no dia 12 de julho de 1902. E como é de hábito, ou seja, naquela pauta das programações reencarnatórias, estaria reservada a ele uma vida de muitas lutas. Nós vamos ter uma dimensão do que representa esse novo despertar do espírito, quando mais adiante falaremos sobre um pouquinho do passado, não muito, porque foi um passado de muita crueldade, de muita mágoa, foi quando ele mais se endividou. Mas vamos então reencarnando o personagem na pequena Borebi. Nós falamos aí do início do século passado. Uma cidade já representava pouca coisa do interior, que normalmente se falava nas grandes cidades, né, Leila? Exatamente. E se ele vivo estivesse, estaria agora completando 118 anos, 12 de julho. 12 de julho. De 1902. Ele reencarnou um pouco antes do nosso querido Chico, que reencarnou em 1910. Isso. Mas ele, jovem ainda, a mãe morreu, ele era criança. Depois, o pai também falece, ele já com seus 15 anos, então ficou órfão de pai e mãe. Mas ele sempre teve uma postura tão diferenciada com relação às outras pessoas, sempre foi assim muito centrado, muito correto, que vinham pessoas mais velhas pedir conselhos a ele. Ele, um jovem de 15 anos, vinham pedir conselhos. E ele era voltado muito para as artes, ele era poeta, ele era músico, ele escrevia peças de teatro. Era o que hoje se chama de um roteirista, né? E ele era escrevia assim, peças.
E atuava também. Ele jovem, pelo seu procedimento, pela sua forma de ser, ele foi convidado para trabalhar como tesoureiro da prefeitura. A mãe desencarna, ele era criança. Gostaria de falar um pouquinho, Roberto, sobre isso? Não precisa entrar nos detalhes da enfermidade, mas Então, quantos anos ele tinha quando ficou órfão de mãe? Então, ele ficou órfão aos 3 anos, né? A mãe dele era Josefa Mendes, e teve uma causa intercorrência intestinal, morreu, desencarnou. E ficou ainda ele com seu pai, que era o João Gonçalves, um humilde lavrador, como não poderia deixar de ser, né? E eles trabalhavam na cultura de algodão, então eram prestadores de serviço, né? Ganhavam por jornal, tinham uma pequena propriedade, que não era bastante. E o seu pai, o Antônio, aliás, seu tio também, o Antônio Arruda, foi, na verdade, aquele que mais tarde assumiria também a criação, a educação, né, do Jesus. Então, aos 14 anos, como a Leila colocou, ele empregou-se como trabalhador braçal, aí sim, ele começa já com os 14 anos, a adolescência plena, né, trabalhar na Fazenda Boa Vista, também na pequena Borebi. Era uma pequena vila, falamos da cidade a qual pertencia a Borebi, que era a cidade de Agudos. Mas nessa época, imagina, ele, um trabalhador braçal, poderia se tornar uma pessoa rude, revoltada, órfão, trabalhando num trabalho desgastante, mas nas horas vagas ele era autodidata. Ele aprendeu música e ele criou uma bandinha com um grupo de jovens, de companheiros, e aquela bandinha era muito usual naquela época, animar as quermesses, os bailes. Ele criou a bandinha de Borebi. Quando ele tinha 17 anos, ele sai de Borebi. Aí ele já vai para uma cidade maior. Ele vai para Bauru. Bauru, que atualmente é uma cidade que tem um movimento espírita muito próspero. E ele vai para Bauru. Naquela época, Bauru já era uma cidade muito maior do que Borebi. E ali ele vai frequentar a escola. Mas ele não chegou nem a tirar o diploma, que naquela época a gente dizia do ginásio. Estudou alguns anos de escola. Aqueles que trazem as informações sobre o Jesus Gonçalves não aprofunda até que ano que ele estudou. Mas ele jovem, como eu disse, ele vai trabalhar na prefeitura como tesoureiro da prefeitura. Vê que ele já tinha 21 anos. Ele já era assim respeitado para poder assumir as finanças da prefeitura. É uma coisa muito importante. Mas ele casa, como todo jovem, tem seus sonhos, e ele casa, não é verdade, Roberto? É interessante isso que a Leila citou, porque à época a cidade de Bauru ela despontava como um dos principais polos econômicos do interior. Então circulavam por ali muita riqueza, um comércio, já um parque industrial, embora incipiente, mas já com planejamento, expansão, e um polo agrícola muito forte. Então, a tesouraria da prefeitura de Bauru já circulava um bom dinheiro. E confiar a tesouraria de uma cidade daquele porte a um jovem, né, quase adolescente, é porque ele inspirava muita confiança mesmo. E realmente, conforme viria a ser demonstrado, enquanto esteve à frente da tesouraria, ele foi um funcionário exemplar, muito exigente, primeiro para consigo mesmo e depois para com a sua equipe. Mas tudo bem. Então ele casa-se com a dona Teodomira de Oliveira. Olha, meu sobrenome é Oliveira, da Leila também, mas não tem nenhuma relação de parentesco, já vou avisando. Então ele tinha 20 anos.
Então, olha que jovem decidido, né? 20 anos, fala assim, não, vamos casar. E ela, Teodomira, já era viúva, ela tinha 2 filhas. Então, de cara, ele casa-se com ela e assume toda a sua interesse a paternidade daquelas filhas, né? Dedica a elas com amor paternal, como raros o fazem. E ainda com a Teodomira, ele viria a ter mais 4 filhos. E aí, em 1930, ele é acometido da viuvez. Ela, né? Ele desencarna ela, né? Então fica viúvo com mais 6 crianças, né, Lili? Porque com ela ele teve mais 4, né? 4, é. 2. Ela era muito comum também. Ela morre de tuberculose. Isso. Imagina ele Ele casou... Ai, meu Deus. Quantos anos ficaram juntos em 1930? Ele nasceu em 1902. Ele estava com 28 anos. 28 anos, viúvo, com 6 crianças. Ele, jovem, cheio de sonhos, cheio de esperanças, com 6 crianças para cuidar. Então, não foi nada fácil, porque apesar das enormes dificuldades para criar aquelas 6 crianças, mas ele não desanimava, ele era muito otimista, tinha bom ânimo, ele continuava tocando, ele tocava clarineta, ele aprendeu, como eu disse, ele era autodidata, aprendeu música por conta própria, provavelmente já vinha de outras eras, já com esse aprendizado. E ele atuava também com essas 6 crianças, tocando clarineta, trabalhando, e atuava como diretor e ator do teatro na cidade. A gente percebe que ele era muito voltado para as artes. E o movimento espírita, temos grandes companheiros espíritas, inclusive existe as associações de arte espírita, mas, em geral, as casas espíritas não se empenham muito nesse lado de desenvolver a arte, de criar um grupo de teatro, de criar um grupo de música, um coral, de incentivar as crianças, os jovens, mesmo os adultos, porque todos nós temos muito a oferecer. Às vezes a gente tem habilidades que nem percebe que tem, porque estão armazenadas lá, trancadas dentro do baú. Mas, apesar do pouco estudo dele, Roberto, o que mais que ele também fazia? Então, ele atuava também como diretor de ator, teatro na cidade. E, embora dotado de poucos títulos literários, né? Ele era autodidata, a Leila já falou. Apesar de ter estudado muito pouco na escola. Isso. Né? Mas ele já tinha uma veia jornalística, literato. Então ele colaborava na época nos jornais que circulavam na cidade, que era o Correio da Noroeste e o Correio de Bauru. Mas ele gostava também de quê? Ele apreciava muito e escrevia. A poesia, prosa, né? Ele escrevia. De longa data. Escrevia poesia, escrevia prosa. Eu já vou adiantando. Escrevia para o jornal. Como é que o senhor não dava conta disso tudo com 6 filhos? Com 6 crianças. Mas aí é que está... Nossa! Aí é que está o segredo. Porque na ausência dele, quem atendia a Anita, ou melhor, as crianças, quem cuidava delas, era aquela com que ele viria a casar depois, Anita Vilela. Seria a segunda e última esposa, né? Porque um pouco antes da partida dele, ela se vai. Mas ela viveria muito tempo com ele. Então, é como as donas de casa, na época, aí daí veio o nome donas de casa, né? Domésticas. Então, elas tinham por tarefa principal cuidar da casa, das crianças, da educação, né? A gente fala muito em educação na escola, não, educação é do lar, a escola instrui, né? Então elas tinham esse propósito maior. E a Anita Vilela, ela tinha um instinto maternal muito acentuado e que não passou desapercebido, né? Ao então viúvo e ainda dinâmico, né?
Ele era realmente um dínamo em plena atividade, ele era muito intenso em tudo que fazia. Agora, porque ela era uma vizinha, começou a criar, ou melhor, cuidar das crianças, para ele poder trabalhar, ter as suas atividades. E nesse cuidar, acabaram se aproximando e o Jesus acabou casando. Mas, Roberto, vamos ver se a gente tem mais alguém para mandar um abraço, desejar uma semana abençoada. O Arnaldo hoje está trabalhando, um dia abençoado de trabalho. Bom dia, Janete, bom dia, Leondina. A Regina, a Sueli, Daniele, que bom, que bom. O trabalho engrandece, que vocês tenham as bênçãos aí, você e Eudócia, no trabalho gratificante, necessário. Janete, quem mais? Mais alguém? Mas então, voltando aqui para o nosso Jesus Gonçalves. Apesar, ou melhor, já havia perdido os pais, a mãe com 3 anos, imagina, uma criança criada sem a mãe. O pai morre quando ele tinha 15, 14 anos ele já trabalhando de serviço braçal numa fazenda. Casa-se com uma mulher que já tinha 2 filhas, que já era uma preocupação a mais para ele cuidar. Tem os seus 4 filhos, 6 filhos. A esposa falece. Já era bastante prova, não era? Para uma vida, somente para uma vida. Ele jovem, ficar com viúvo, filhos, todo esse sofrimento, mas ele, aos 27 anos, ele é acometido da hanseníase. Hanseníase. O que é a hanseníase? Então, isso que eu ia dizer, mas antes eu vou aproveitar e mandar um abraço para Alice. Alice, que saudade, há quanto tempo. Um beijo aí para toda a família. Um abraço, Alice. Mas a hanseníase era o que antigamente se chamava de lepra. Na época de Jesus. E mesmo nesse momento que o Jesus está reencarnado, se chamava lepra, leprosário, e ele é acometido da hanseníase. Hoje, a hanseníase tem tratamento, mas da mesma forma que na época de Jesus não existia tratamento para a hanseníase, as pessoas acometidas, elas eram afastadas da sociedade, e era tão grave que no templo, na época de Jesus, eles escreviam o nome da pessoa no livro dos mortos, como se a pessoa estivesse morta, porque sabia que ela não ia mais retornar. Quando Jesus curou os leprosos, ele disse: vá e se apresente ao sacerdote, que era para mostrar que ele estava curado, para colocar novamente o livro. Eu estou aqui, eu não morri. E quando o Jesus é acometido, que ele começa a perceber umas manchas no corpo, aquilo ele não sentia ali naquela área nenhuma reação, nem do calor, nem do frio, e que ele procura o médico e que descobre que está com a hanseníase, foi um choque muito grande para ele. Afinal de contas, já era prova suficiente. Aliás, Leila, ele né? mesmo já estava na expectativa desse diagnóstico. O médico viria apenas confirmar. Porque ele sabe que os lepromas, né, são aquelas manchas indicativas da hanseníase, elas surgem meio avermelhadas. Só como a Leila adiantou, são insensíveis ao toque. Né? A água quente ou água fria não tem sensibilidade nenhuma, ou seja, o tato ele é anulado naquela região. Então ele tem esse diagnóstico e aí ele teve que se afastar da cidade. Do trabalho, do né? trabalho, então, do trabalho. E com um pesar, porque, como eu disse logo no início, era um funcionário exemplar.
né, aquele verdadeiro gestor com o cuidado, né, e a honestidade que requer a coisa pública. E aí um amigo dele, tendo tomado conhecimento, franqueia a ele um sítio nas imediações da cidade. E aí ele fica então isolado da cidade, e lá no sítio vai tocando a vida, né, Lene? E a Anita, a esposa, não se amedronta, fica ali firme ao lado dele, cuidando, porque muitas das vezes, quando a pessoa sabe que um ente querido tem uma doença grave, contagiosa, a pessoa fica com receio, porque não tinha tratamento. Mas ela não abandona. Ela foi muito digna, continua ali ao lado dele com muito carinho, com muita dedicação. Mas, gente, essa história é uma história muito bonita. Nós amanhã vamos dar continuidade a falar desse espírito, Jesus Gonçalves. Vamos falar de reencarnações anteriores que ele teve. Por isso, tanta prova que ele precisou passar, mas ele saiu vencedor, conseguiu superar as reencarnações anteriores, quando ele havia se equivocado, e nós vamos falar sobre isso, vamos dar continuidade a essa história muito linda, porque nos serve de incentivo, de motivação, sabermos que da mesma forma que ele venceu, nós também podemos vencer qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de limitação. Hoje à noite... Oi, Tacimara, que bom, Tacimara, você bom aqui, dia, bom dia, bom dia, Maria Dolores, bom dia, Sérgio. Sérgio Morales. Aproveitamos para falar, quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, nós temos o canal do YouTube. Na nossa playlist nós temos mais de 200 vídeos de palestras, de cursos, esses vídeos do nosso Café com Evangelho, nosso curso de magnetismo. Temos lá mais de 200 vídeos que valem a pena ser vistos. Então, quem não conhece o nosso canal, entra lá, se inscreva, dê um joinha, compartilhe. Temos o nosso canal também do Telegram. O canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas. E o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então entrem lá, se inscrevam, compartilhem, vamos semear a luz, é muito importante. Hoje à noite, às 20 horas, nós temos a nossa palestra, hoje, 20 horas. Ao final nós temos a nossa vibração e radiação, o passe à distância, a magnetização das águas e o título da nossa palestra. Ai, Deus, agora até me deu esse homem me confunde minha cabeça, ele me faz umas perguntas difíceis que agora me deu um branco. Porque eu que vou fazer a palestra, eu não contei para ela. Depois dos 30 a gente vai ficando mais com a memória mais esquecida. Amanhã, 10 horas da manhã, nós continuamos com o nosso Café com o Evangelho. A palestra é Esperança, Fé e Amor. Esperança, fé e amor. É tudo que a gente precisa, né? Gente, um beijo grande, saúde e paz para todos vocês. Sejam bem-vindos os que estão chegando ao nosso bate-papo pela primeira vez. Agradecendo aos amigos espirituais que estão sempre conosco. Aguardamos vocês hoje às 20 horas e amanhã a continuidade dessa história linda de Jesus Gonçalves. Então, muito obrigado a todos mais uma vez por terem estado com vocês. Foi um grande prazer. E aí, um particular abraço para o nosso querido Sérgio Henrique, que nos visita aí, salvo engano, pela primeira vez, né, Sérgio? Você é o primeiro de muito.
E é muito me é grato, né, este nome, porque me reporta ao meu pai desencarnado, pelo qual um grande apreço eu sempre tive, mas isso já ocorreu aí perto de 50 anos atrás. Mas muito obrigado mais uma vez e até amanhã, se Deus quiser, continuando falando sobre o nosso Jesus Gonçalves.